Olá, essa é a nossa 14ª aula do curso de Lógica de Programação e nesta aula eu vou falar com vocês a respeito de resto da divisão. Só para a gente esclarecer algumas coisas, imagine a seguinte situação. Eu quero dividir 13 por 3 e eu quero verificar qual seria o resto dessa divisão. Então, a divisão comum desse valor seria 4 ponto alguma coisa. Mas e o resto? Quanto seria se eu quisesse apenas o resto? Então, primeiro, 13 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. E eu tenho aqui, então, o meu resto 1. Então, eu vou utilizar agora um operador específico que mostra o resto de uma divisão. Então, vamos lá para o flow algoritmo. Primeiramente, eu vou começar aqui fazendo uma saída estática. Eu quero mostrar aqui 13 resto de 3. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é que quando eu vou utilizar o resto, eu utilizo porcentagem. Então, colocando isso aqui em execução, observa que ele deu resto 1. Vamos colocar um outro valor aqui. 15 dividido por 3. Eu quero saber o resto de 15 dividido por 3. Então, executando, resto 0. E agora eu quero saber o resto de 14 dividido por 3, resto 2. Então, você vai ver que sempre que você utilizar esse operador porcentagem, na verdade ele não é uma porcentagem, ele representa o resto de uma divisão. Então, vamos fazer aqui de forma dinâmica agora para saber o resto de um número. Eu quero fazer com vocês um exemplo bem simples. Vou declarar uma variável. Vou declarar a variável número. Eu vou falar que ela é do tipo inteiro. E aqui, eu vou declarar a variável, eu vou querer que seja informado um valor para essa variável. Então, aqui, informe um número. E agora, eu vou fazer uma atribuição, uma entrada para número do que o usuário digitar na tela. E como saída, eu quero mostrar agora o resto de número por 2. A gente vai até fazer um exercício depois de par ou ímpar, mais para frente. Mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Então, eu vou fazer agora uma atribuição. Só colocar uma variável, vou definir uma variável resto aqui. Resto, que vai ser inteira também. E aqui vou fazer o seguinte. Para resto, para minha variável resto, atribua número resto de 2. Todo número dividido por 2, de resto vai dar 0 ou 1. E eu quero mostrar a saída aqui. Na saída eu quero mostrar resto. Resto é, e aqui concatenar com o valor contido na variável resto. Então, executando isso aqui, vamos monitorar as variáveis aqui só para a gente ver. Executando isso aqui, número e resto definiu a variável, informe o número. Eu vou informar aqui o número 11. Resto 1. Executando novamente, 10. E eu vou informar aqui resto 0. Então, é interessante que observar que aqui a gente já conseguiria verificar se o número é par ou ímpar só baseado no resto desse número. Se esse resto é 1 ou se é 0. Então, essa aqui é a nossa aula a respeito do resto. Então, essa aqui é a nossa aula. Ô, Nikito, faz um corte aqui, faz uma edição aqui. Então, o que nós vimos nessa aula de resto? O resto da divisão, qual é o que representa o operador do resto, com resto com valor estático e resto com valor dinâmico.
Obrigado pela aula e nos vemos na próxima. Obrigado e até a próxima aula.